Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fábio aqui de volta. Estamos mais uma vez aí para nossas videoaulas quinzenais, né? E hoje falando um pouco sobre a geometria, tá? Antes de qualquer coisa, mais uma vez ressaltando aí a importância das videoaulas, né? Das atividades impressas, dos formulários do WhatsApp que são colocados para vocês, agradecendo aí a participação, a colaboração de vocês, o acesso, os comentários, as curtidas e mais uma vez aí pedindo para que sempre coloquem o nome, a turma, a escola que vocês estudam, para a gente poder ter uma noção real daqueles que estão participando. Tudo bem? Então, mais uma vez aí, vamos dar início às nossas videoaulas no mês, né, de setembro, de agosto, né, a segunda quinzena de agosto, que são os conceitos primitivos, os entes geométricos, tá? É o início daquilo que a gente pretende para a nossa geometria, tá? Nós temos aí os conceitos de ponto, temos o conceito de linha e de linha reta. E a gente vai dar a noção para vocês, principalmente pelo fato de serem conceitos primitivos. O que vem a ser conceitos primitivos? A palavra ela já deixa mais ou menos subentendido que são conceitos que a gente não precisa definir, né? São coisas que a gente, no cotidiano, a gente já tem essa real noção. Então, se a gente perceber, por exemplo, ponto, há um ponto P. Então, se a gente está na rua e olha uma pessoa, a gente vai observar, a pessoa está naquele ponto ali. Aquele comércio fica situado naquele ponto. Então, ponto é um lugar, né? Um lugar no espaço. Nós temos a linha, que ela não necessariamente precisa ser reta. Então, é uma linha sinuosa aqui, ó, que pode ser considerado linha. E a gente aqui, se observar, estamos representando a linha pela letra L minúscula, tá? E nós temos também a linha reta. A linha reta que foi representada pelo R minúsculo. Então, uma linha, ela pode ser representada assim ou dessa forma, tá? Mais à frente, a gente começa a ter a noção de superfície e de plano, tá? O que a gente está falando aqui, pessoal, são os conceitos primitivos, para que mais adiante, ainda hoje, a gente comece a ter a noção do que é reta, do que é semi-reta, do que é um segmento de reta, enfim, a gente vai trabalhando isso de acordo com o que vai aparecendo para a gente poder associar uma coisa a outra e entender aquilo que é proposto. Tudo bem? Então, uma superfície, eu representei aqui de uma forma que você consiga visualizar que isso daqui é uma superfície, é algo que você consegue manusear, né? Visualizar como se fosse uma superfície, algo como se fosse uma folha dobrada, ou talvez este objeto aqui, né? Se vocês olharem essa parte do objeto, ele parece um pouco com esse. Então isso aqui é uma superfície, tá? E a gente vai observar em algumas situações outras superfícies que são também consideradas nesse conteúdo, tá? O plano, né? O plano é algo, como já diz plano, né? É aquilo que você pode receber uma superfície, tá? Então, se eu quiser colocar esse objeto aqui em cima desse plano, ele vai ter uma noção de espaço, né? Se eu quiser, por exemplo, desenhar aqui um cone, como está aqui do lado. Então, o plano ele representa todos os pontos. A gente vai ver aqui mais à frente que isso é o que seria o plano, né? Bom, aqui, plano e superfície, se vocês observarem, são representados pelas letras gregas. As mais conhecidas, que a gente talvez já tenha conhecimento, é o alfa e o beta. Tudo bem? Então, superfície, plano, letras gregas, linha, reta, linha e ponto são letras do nosso alfabeto. Tudo bem? Então vamos lá. Espaço. O que é o espaço? Conjunto de todos os pontos. Então, se a gente imaginar, ó, se eu pego isso aqui, ó, faço vários pontos aqui, tá? Infinitos pontos, ó. Eu estou criando aqui um espaço, não é isso?
eu estou tendo um espaço que é o conjunto de todos esses pontos aqui. Se eu circular, eu tive aí um espaço que é o conjunto desses pontos. Figura geométrica, ó, qualquer conjunto de pontos. Então aqui, ó, eu tenho um plano alfa. Dentro desse plano eu tenho um triângulo. O triângulo é o conjunto desses pontos aqui, ó, no plano. Mas eu só tenho esses pontos? Não, eu posso criar outros planos aqui, ó, outros pontos que vai te dar um novo espaço, uma nova figura, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um triângulo, que é o conjunto de todos esses pontos. Os pontos que estão no plano, tá? Infinitos pontos no plano. Aqui eu tirei um conjunto de pontos que formou essa figura geométrica. Da mesma forma que esse plano beta aqui, eu tive, dentro do conjunto de todos os pontos, eu retirei esse conjunto de pontos aqui, ó, formando esse círculo. Então, eu tenho aí, dentro de um conjunto de todos os pontos, um conjunto de qualquer ponto, né? Eu peguei uma parte desse todo e criei a minha figura geométrica. Tudo bem? Ótimo. Aqui, então, é chamada, né? São chamadas essas figuras de figuras planas. Figuras planas porque estão colocadas no plano, né? Então, elas estão estabelecidas em cima de um plano. Por isso, são figuras planas, tá? E mais abaixo, a gente observou aqui figuras espaciais. Professor, figuras espaciais, não consegui assimilar a diferença, né? Fazer essa relação. Por quê? Porque são figuras que estão no espaço. É mais ou menos isso, tá? O que significa figura espacial? Figura espacial, ela ocupa um espaço, tá? De forma que eu tenho mais do que um plano. Observem só. Se eu prolongar aqui, fizer isso aqui, eu tenho aqui, ó, observem, essa base aqui, que está pontilhada, vou até pintar ela aqui para vocês entenderem melhor, é como se fosse a base desse prisma. Isso aqui é um prisma, tá? Mais adiante vocês vão estudar isso. Então, é como se isso aqui fosse o meu plano. Então, daqui eu tenho largura, eu tenho comprimento e eu tenho uma terceira dimensão, que é a altura. Então, observem, figura plana eu só tenho comprimento e largura, tá? Duas dimensões. Figura espacial eu tenho três dimensões. Eu tenho o comprimento, eu tenho a largura e eu tenho também a altura. Então, daí, figuras tridimensionais que são símbolos da figura espacial. Tudo bem? Então, o que nós falamos aqui, né, são os conceitos primitivos, é só a ideia inicial daquilo que a gente vai precisar no decorrer dos conteúdos. Tudo bem, gente? É claro que tudo isso daqui é muito superficial, porque são primitivos. Mais à frente a gente começa a estudar as ideias, né? De uma linha reta, ela pode ser, de que forma ela se apresenta como reta, em que momento que ela se apresenta como semi-reta, em que momento ela se apresenta como segmento de reta e por aí adiante. Tudo bem? O que são pontos colineares, três pontos, se eles estão alinhados, o que eles formam, três pontos desalinhados, o que eles formam, que figura. Tudo isso a gente vai tentar representar já em outra situação aqui, tá bom? Então, nesse momento, a gente tem o conceito primitivo, os entes geométricos, e agora a gente vai ver a parte das retas, semi-retas e segmentos de retas. Tudo bem? Vamos lá? Continuando, então, a gente vem para cá e vamos falar das linhas, né? Linhas planas. Bom, nós temos aí a semi-reta, o segmento de reta, os segmentos consecutivos, segmentos colineares e os segmentos adjacentes. Vamos falar sobre cada um deles detalhadamente.
Vamos lá. Primeira coisa é a semi-reta. Observem vocês que eu começo a minha reta daqui, ó. Estou começando e eu estabeleci esses dois pontos, tá? Para chamar de semi-reta AB. A semi-reta, gente, é quando você estabelece um ponto de origem e daí você está dividindo a reta em duas partes, por exemplo. Por quê? Porque a reta, ela é infinita, né? Uma reta, ela é infinita. Então, ela tanto cresce para cá, ó, daqui para a esquerda, eu tenho a reta, como eu também tenho a reta infinita para cima. Então, esses dois pontos aqui, na verdade, você só tem uma origem, que é a origem A, tá? O ponto B aqui é simples, só para poder a gente ter uma noção. Mas eu tenho a semi-reta AB com essa seta virada para a direita, né? Porque ela está seguindo. Então, a semi-reta AB, ela é uma parte da reta, mas é representada com esta seta aqui. Ela não é um segmento, ela é uma semi-reta. Ela tem uma origem A e ela continua. É como se ela estivesse indo infinitamente para lá, tá? Que é o caminho dela, de A para B, mas seguindo em frente, tá? O segmento de reta, aí a gente já vai ver uma diferença, tudo bem? Por que uma diferença? Eu tenho a mesma situação, né? Uma reta, que ela começa aqui e continua, porém, se eu estou estabelecendo um segmento, eu estou retirando dessa reta uma parte, um pedaço, né? Por isso é chamado de segmento. Então, o segmento de reta, ele tem origem e tem a extremidade de chegada, né? Então, por isso, aqui eu não coloco a seta. A representação de um segmento é simplesmente esta parte da reta. Então, observe a diferença de uma semi-reta para um segmento de reta. A semi-reta você estabelece um ponto de partida e ela vai para o infinito. O segmento você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Tudo bem? Então, a diferença da representação é exatamente esta seta aqui. Ela que estabelece se é uma semi-reta ou se é um segmento de reta, tá? Segmentos consecutivos, tá? Ou seja, são segmentos que têm um ponto, uma extremidade que é comum. Por isso são chamados de consecutivos. Então eu tenho aqui, ó, de A até B e de B até C. Onde termina um segmento, né, começa o outro segmento. Então, segmento de reta AB e segmento de reta BC. Tá, professor, mas eu não poderia ter um segmento de reta na mesma reta? Tem, a gente vai ver aqui já já, ó. No quadro aqui você vai observar que não necessariamente tem que mudar de direção. Você pode ter segmentos, tá, consecutivos na mesma direção. Tudo bem? Vamos lá então? Segmentos colineares. Olha só. Nós temos aqui o segmento de reta, que é um pedaço da reta, mas na reta, como ela é infinita, eu também posso ter infinitos segmentos de reta. Então, a reta começou aqui, eu tirei o segmento AB, eu peguei o segmento CD, se eu continuasse aqui e colocasse mais um segmento EF, seria também mais um segmento, enfim. Vocês observem que eu tenho segmentos de reta, só que são chamados de colineares, porque estão na mesma reta. Ó, observem, aqui os segmentos não estão na mesma reta, porque essa reta aqui, ela segue para cá e essa reta aqui, ela segue para lá. Então são retas distintas, mas são segmentos consecutivos. Ótimo. Os colineares são aqueles que estão na mesma reta, ok? Ótimo. Para finalizar, os segmentos adjacentes. O que são segmentos adjacentes? Pessoal, são segmentos parecidos com os colineares, porém não há esse intervalo, tá?
não há o intervalo de um segmento para o outro. Quando você termina um segmento e aí a mesma extremidade inicia um novo segmento, então eu tenho segmentos adjacentes. São eles o AB e são eles aqui, né, o BC. Então eu tenho dois segmentos adjacentes, porque B é comum aos dois segmentos. Olha, aqui eu não tenho, ó, um segmento é o AB, o outro é o CD e eu criei um terceiro aqui que é o EF, né? Então, para finalizar, a gente tem essa ideia de segmentos adjacentes, que são aqueles que estão na mesma reta, porém existe um ponto em comum, né? Aqui seria o ponto B, que tanto faz o segmento AB, como também inicia o segmento BC. Tudo bem, pessoal? Então, o que vimos aqui hoje é a ideia da geometria para vocês terem um auxílio para darem continuidade nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. Então, fiquem atentos, assistam o vídeo mais de uma vez, tentem associar aí as relações com as atividades que forem chegando. Caso tenham alguma dúvida, deixem comentários, né? Podem anotar para o próximo vídeo a gente tirar essas dúvidas. E eu espero que tenha ficado claro para vocês aí a ideia inicial da geometria, que são os princípios aí geométricos para vocês. Tudo bem? Tenham todos aí um bom estudo. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Espero que no próximo vídeo a gente tenha muito mais visualizações do que já tivemos. Tudo bem? Bom dia para vocês e até a próxima.